Olá, tudo bem? Vamos falar de Nero. Vamos falar de Nero. Eu vou fazer algo nesse vídeo aqui que eu não costumo fazer. Mas eu peguei eu li no Google uma história muito bacana, muito convincente a respeito de Nero. E eu quero compartilhar com você como foi cruel o tal do Nero. Como foi perverso a primeira besta do Apocalipse. Porque a segunda besta do Apocalipse foi o general Tito. E depois, a besta que foi morta e reviveria foi Domiciano. Esse veio com o espírito de Nero. Claro que isso é uma metáfora, mas a ruindade dele, Domiciano veio depois do ano 80, 90, para lá, ele ressurgiu com a mesma ruindade de Nero. Por isso que fala aqui a besta que foi ferida e depois foi curada. E eu quero ler isso daqui para você e vamos fazer ter um conhecimento, né? Porque esse artigo que eu vou ler para você, ele dá bem base que realmente é verídico, conforme Apocalipse 13 mostra como era cruel a tal da primeira besta. Vamos ler aqui primeiro Apocalipse 13, do versículo 1 ao 10. Veja aqui, no texto da Nova Almeida Atualizada. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja, essas figuras aqui, ó. A besta que vi era semelhante. Isso é uma metáfora, não é que ele estava vendo a besta daquele jeito. Era a perversidade, veja. A besta era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca de leão. Veja os 3 animais, que acredito eu que são os mais bravos da natureza. O rei leão, o leopardo, que é um dos mais velozes, e o urso, né? Um abraço de urso. Então a besta era semelhante a esses de perversidade, de braveza. E o dragão, quem era o dragão aqui? Provavelmente era uma referência a Cláudio. Olha, meu xará, eu sou o Cláudio Mendes, ali era Cláudio Tico-Tico do Fubá. Ele aqui, ó, deu à besta o seu poder. Cláudio, quando parece que era padrasto dele, quando se foi, passou o poder para Nero, com 17 anos. O que um moleque de 17 anos tem? Passou o poder à besta, o seu trono e grande autoridade. Então, provavelmente, esse dragão se referia a Cláudio. 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa ferida mortal aqui, e foi curada, isso foi uma lenda criada naquela época. Eu falo porque eu andei dando uma olhada em outros artigos aí. Isso foi uma lenda criada, que Nero, em 68, morreu lá, se suicidou, e correu-se o boato em toda aquela região que ele não teria morrido, ele teria se refugiado em outro lugar lá. E que no ano 80, mais ou menos ali, ele voltaria como o imperador novamente. Mas, na verdade, nesse ano de 80, 90, ali no meio, na verdade, quem voltou foi Domiciano. Perverso igual ou até mais que Nero. Mas então foi um boato que estava correndo, que ele tinha, a ferida dele era a morte, mas depois tinha sido curado, foi por causa disso, que o boato era que ele voltaria, que ele não tinha morrido. É o caso, sabe o caso de Elvis Presley, Michael Jackson, que eles ficam por aí, não morreu, ele está por aí, sabe essas conversas? É mais ou menos o que aconteceu com Nero. Por isso que Eclesiastes capítulo 1, versículo do 1 em diante fala que não há nada novo debaixo do sol, do céu. Fica sempre com essas histórias aí. 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela?
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Sabe como que é, que prazo que é 42 meses? Divide por 12, vai dar 3,5. Metade de uma semana são 7. Divide por 2, dá 3,5. Metade de um tempo, 1.260 dias, dividido por 12 dá 42, dividido por 12 dá 3,5. Foi 3 anos e meio esse prazo aqui. Então foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ou seja, tanto a primeira como depois a segunda besta, eles tiveram 3 anos e meio para derramar a sua perversidade contra os cristãos. Foi do ano 66, do início, à metade do ano 70 DC. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja, ele tinha autoridade. Na mente dele, Deus não barrou ele. Deus deixou ele praticar as perversidades dele. Deus deixou Nero judiar dos cristãos. A perseguição, eu vou ler depois essa matéria para você, você vai ver o que esse Nero, ele matou a mãe dele, Agripina. Olha o que o cara fez, o cara era terrível. O cara era o próprio mal encarnado. Você vê, né, e as pessoas às vezes falam assim, isso daí acontece porque é o diabo, é Satanás. Não. Deus, ele é justiça, ele é amor, justiça. E a justiça de Deus é uma justiça pesada. Justiça pesada. Aí você vê, tudo aquilo aconteceu naquela época, naqueles 3 anos e meio, no dia do Senhor, como ira, como indignação sobre os judeus, por desobediência dos israelitas que receberam as leis e não as cumpriram. E Deus disse que viria sobre eles maldições terríveis. Então olha como que é a situação. Veio Nero, judiou, pisou. Depois ele se suicidou em 68. Aí veio a segunda besta, General Tito. Em 69, General Tito cercou Jerusalém durante 390 dias, 13 meses, onde dentro de Jerusalém as mulheres comeram seus recém-nascidos. 3 anos e meio terríveis. Tribulação. Aí vem a pergunta, do ano 70 para cá, o que mudou? Cadê o amor da humanidade para com o Criador? Cadê o reconhecimento da humanidade para os feitos do Criador? Mudou o quê? Nada. Então, quando você olha as perversidades, estupros, crianças sendo estupradas, sendo violentadas, tragédias que você fala, meu Deus, quem é que está fazendo tudo isso? Lembre-se disso aqui, ó. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. O general Tito, no ano 69, ele tinha 2 opções. Ou invadir de uma vez só já Jerusalém, matar e prender, ou cercar durante o período de 390 dias, como está em Ezequiel 4 e 5. Qual é a opção que Deus colocou na mente do general Tito? Cercar durante 13 meses. E as pessoas morrerem, definharem ali dentro. Aí você do outro lado fala, mas isso é crueldade, é maldade de Deus. Não, não é. Não é, isso é justiça. Isso é justiça. Porque a natureza humana não vale nada. A natureza carnal humana não presta. A nossa natureza, esse véu, esse corpo carnal, isso não vale nada. Paulo disse que do corpo carnal dele não tinha nada de bom. Não se manifestava nada de bom. Acredite você que a mesma perversidade daqueles dias acontece nos dias de hoje. Por isso que aparece de vez em quando um governante, tipo um Hitler da vida, para fazer o que fez. Um Saddam Hussein, um Bin Laden da vida, um Nicolás Maduro da vida, um Gabriel Ortega da vida, um Kim Jong-un da vida. Vamos falar mais o quê? Tem outro aí também, mas eu não vou nem falar do outro, não, senão já vai falar que está falando de política. Por isso que aparecem
desgraça na humanidade. Por quê? Porque as pessoas, essa maldita dessa religião que fica enganando as pessoas, fica ludibriando, fica fazendo as pessoas pisarem no sangue que verteu da cruz, fazendo as pessoas menosprezar o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo, ficam profanando, ficam desmerecendo o sacrifício, ficam desmerecendo o juízo ocorrido no ano 70, falando que Jesus ainda vai voltar, falando que o juízo ainda vai acontecer, sendo que está escrito, está claro na Bíblia. Então acredite, é o Criador que permite tudo. Não adianta, é o Criador que permite tudo. Devido à nossa maldade, à maldade da nossa carne. Vamos viver o mais espiritual possível. Então, Deus permitiu que a primeira besta, que Nero, fosse cruel daquele jeito. Deus colocou no sentimento, desde o nascimento daquele perverso, na mente para ele ser daquele jeito. Foi colocado na mente para ele ser perverso. Foi-lhe permitido também que ele lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Foi dada permissão para ele pisar em tudo e em todos. E a ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quer ver? Vamos ler aqui a historinha que eu quero te chamar aqui, eu achei interessante. E vamos dar crédito, claro, de quem é. Eu peguei isso aqui no Google, tá vendo aqui, ó, no Google. Biografia, Nero, imperador romano. Aqui, ó, vamos dar crédito aqui, né? Por Dilva Frazão, biblioteconomista e professora. Vamos ler aqui? Aqui, ó. Biografia de Nero. Nero, de 37 a 68. Caramba, eu nasci no ano 67, 1967. Esse aqui foi lá na primeira era cristã. Foi imperador romano entre os anos 54 e 68 da era cristã. Foi o quinto representante da dinastia. Estou falando enrolado porque a gripe ainda está brava. Claudiana, formada pelos imperadores Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Olha, ele foi depois de Cláudio. Tornou-se um dos mais cruéis, olha aqui, ó, tornou-se um dos mais cruéis imperadores da história de Roma. O bicho era ruim. Lúcio Domício Enobalbo, conhecido como Nero Cláudio César Augusto Germânico, nasceu em Anzio, Itália, no dia 15 de dezembro de 37, durante o reinado do imperador Calígula, filho de Cineu Domício Enobarbo e de Agripina, aqui ó, Agripina jovem, bisneta de Augusto. Quando tinha 3 anos, ficou órfão de pai. No ano seguinte, Calígula foi assassinado e Cláudio subiu ao trono. Cláudio, o novo imperador, casa-se com Agripina. Ah, ele não era padrasto, não. O Cláudio era pai dele mesmo. Não, aqui, ó. Aqui, não é isso mesmo. Aqui, ó. Adota Nero. Tá vendo? Cláudio, ele se casou com Agripina. Agripina era mãe de Nero. Então, Cláudio, ele era o padrasto de Nero. Aqui, ó. Adota Nero e o declara seu sucessor. Enquanto britânico, filho de Cláudio, foi preterido da política. Vamos aqui, continuar aqui. Com 14 anos, Nero tornou-se procônsul e foi induzido a casar-se com Otávia, filha do imperador. Imperador romano. Quando Cláudio morreu, no dia 13 de outubro de 54, segundo alguns historiadores, assassinado por Agripina, olha aqui quem matou ele, ó, a própria mãe de Nero. Tudo era ruim. Tudo era ruim. Olha aqui, a mãe dele era os pés do capeta. Nero foi aclamado o novo imperador romano com apenas 17 anos. 17 anos. No início do reinado, Nero exerceu um governo equilibrado.
e as decisões políticas, militares e econômicas receberam influências de sua mãe Agripina e de seu preceptor, o filósofo Sêneca. Após Agripina tentar usurpar o poder do filho, olha a briga entre eles mesmo, era um engolindo o outro. Após Agripina, mãe de Nero, tentar usurpar o poder do filho, Nero entrega-se a uma verdadeira subversão moral em 55. Manda matar Britânico no dia da sua emancipação. Tenta forjar a morte da mãe em um acidente de barco, mas fracassa. Em 59, manda matar a mãe e faz parecer suicídio. Em 62, manda matar Otávia e toma Popeia como amante, com quem se casa após eliminar-lhe o marido. Olha que cara ruim, ele matou o marido da amante e depois casou com a amante. Cara era ruim. Afasta Sêneca e a seguir entrega-se à libertinagem. Participa de corridas no circo, recita versos do teatro, dança e toca flauta. Sob o governo de Nero, Roma teria conhecido o clímax do desregramento moral e político. Vamos lá. Incêndio de Roma. Em 18 de julho de 64, Roma sofreu um grande incêndio que, depois de 6 dias em chamas, 2/3 da cidade ficaram em escombros. Logo se divulgou o boato de que Nero teria mandado atear fogo para apreciar o espantoso espetáculo e depois escrever um poema baseado na realidade. Você vê, ele, segundo historiadores, ele mesmo mandou atear fogo somente para escrever uma peça teatral. Olha que absurdo. Que esse cara, o que ele tinha na cabeça? Logo se divulgou o boato de que Nero teria mandado atear fogo para apreciar o espantoso espetáculo e depois escrever um poema baseado na realidade. Para afastar de si as suspeitas, Nero tratou de atribuir a culpa aos cristãos. Com Nero, teve início as grandes perseguições aos seguidores do cristianismo. Homens, mulheres e crianças foram presos e condenados aos piores suplícios. Imagine o que esses cristãos passaram nas mãos desse perverso. Paulo, discípulo de Jesus, foi decapitado por Nero. Pedro teve a morte na cruz. Muitos cristãos eram atirados às feras no circo máximo, em um espetáculo que visava aplacar a ira popular. Após o incêndio, o imperador Nero iniciou imediatamente um grande projeto de reconstrução da cidade. Nero confiscou bens para a construção de seu palácio, a Domus Aurea, Casa Dourada, que ocupava com seus jardins extensa área urbana. Olha aqui a foto. Vamos ver aqui. A extravagante construção está localizada no Monte Esquilino e foi revestida de mármore e decorada com ouro, pedras semipreciosas, marfim e inúmeros afrescos. Conspiração, vamos ler aqui, ó, conspiração para matar Nero. Em 65, o descontentamento era geral, quando o senador Caio Piso organizou uma conspiração para derrubar o imperador, mas o ato foi reprimido e vários presos foram executados ou forçados a cometer suicídio. Sêneca, que participou da conspiração, recebeu de Nero a ordem de suicidar-se, que executou cortando os pulsos na presença de amigos. Lucano, grande poeta e sobrinho de Sêneca, admirado por Nero, mas movido por oposição, escreve violentos epigramas contra o imperador e transforma-se em um dos principais artífices da conspiração. Depois de descoberto, Lucano foi obrigado a escolher seu próprio fim e suicidar-se cortando os pulsos. O negócio ali era só cortar o pulso. Suicídio de Nero. Os desmandos de Nero provocaram uma revolta no exército e no Senado. Foi declarado um inimigo do Estado e um fora da lei. Teve que enfrentar revoltas na Bretanha e em outras regiões. Em 68, Sérvio
Sulpício Galba, governador da Espanha, marchou contra Roma. Depois que o Senado reconheceu Galba como novo imperador, Nero foi obrigado a se suicidar, para não ser preso pela guarda pretoriana. Nero morreu em Roma no dia 6 de junho de 68. Pondo fim à dinastia Júlio-Claudiana, Nero foi sepultado onde hoje fica o Parque Villa Borghese, em Roma. Então essa foi a história, a biografia, a história que eu peguei no Google para compartilhar com você. Eu achei interessante. Então quando você lê Apocalipse 13, do versículo 1 até o versículo, deixa eu ver aqui, 10, que fala da primeira besta, você vai ver como era cruel. E tem histórias aí na Bíblia, não tem isso. Tem história dos pais da igreja, que os pais da igreja nunca falou que dízimo nunca foi dinheiro, os pais da igreja nunca falou que o verdadeiro batismo foi na morte de cruz, eles nunca falaram isso. Eles nunca falaram que o templo terreno de Deus, considerado foi o último, que caiu no ano 70. Então também não dá para acreditar. Mas dizem a história que os pais da igreja contam a história que Nero jogou João em um recipiente cheio de óleo fervendo, e não caiu nem um fio de cabelo de João. Porque assim está lá em João 21, do versículo 20 em diante, que Jesus falou a Pedro: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, então quer dizer que entende-se que Jesus disse que João não morreria até a volta dele. Por isso que ele foi separado para escrever o livro do Apocalipse, escrever a revelação do Apocalipse e enviar de uma forma figurativa as 7 igrejas espirituais. Por isso que assim. Então o cara que mandou matar a mãe dele, mãe de Nero, que matou, no caso, o seu marido, o padrasto de Nero. O Nero que matou o marido da amante. Depois se casou, ficou junto com a amante. Então você vai... muita crueldade. Muita crueldade foi essa primeira besta. Tá bom? E a segunda besta foi o general Tito, foi o anticristo. Porque anticristo sempre houve. Desde quando apareceu Cristo a palavra Cristo, sempre teve. Sempre teve os anticristos. Hoje em dia, quem são os anticristos? São os religiosos, são aqueles que vivem nas práticas de Moisés. Eles são anticristo. Eles vivem Jesus de Nazaré, que não existe mais. Eles vivem Moisés, sendo que o fim da lei foi Cristo. Então, se o fim da lei foi Cristo, para demonstrar que você vive pelo menos no modelo, eu falei Evangelho Eterno, pelo menos em Cristo, então você tem que estar em Cristo e não em Moisés. Então, quem é anticristo? Quem pratica obras do Velho Testamento, quem pratica obras das leis mosaicas. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Espero ter sido útil, né, para você esse conhecimento aí, coisa que eu não costumo fazer, mas eu achei interessante pegar essa biografia, essa historinha, para você ter mais ou menos uma noção de quem foi a primeira besta do Apocalipse. Quem foi o dragão que passou o poder para a besta, que foi o seu padrasto Cláudio, que é meu charado nome, tá bom? Então, peço que você contribua dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, e vamos em frente falando da palavra do Pai e passando aí. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse canal aqui, então eu tenho essa liberdade de buscar uma coisinha aqui ou ali, e a gente sempre está fazendo, mudando um pouquinho a situação aqui, a sistemática do vídeo, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.